bem-vindo! Hoje é dia de resolver exercícios. Resolver uma questão que já caiu no exame de ordem. A questão que eu trago para vocês hoje já foi aplicada no ano de 2013. Vou fazer a leitura na sequência, vamos ler cada uma das assertivas para resolver a questão. Vamos lá. Braulio, rapaz de 18 anos, conhece Paulo em um show de rock, em uma casa noturna. Os dois, após conversarem um pouco, resolvem dirigir-se a um motel. E ali, de forma consentida, o jovem mantém relações sexuais com Paula. Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha 13 anos e que somente conseguiria entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. A partir da situação narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Braulio deve responder por estupro de vulnerável doloso. B. Braulio deve responder por estupro de vulnerável culposo. Braulio não praticou crime, pois agiu em posse de erro de tipo essencial. E Braulio não praticou crime, pois agiu em posse de erro de proibição direto. Qual será a resposta dessa questão? Vamos analisar alguns fatos dentro dessa assertiva aqui, dentro dessa questão, que vão trazer luz para a gente conseguir resolver essa questão. Primeiro, o Braulio, ele tem 18 anos e conhece a Paula em um show de rock. E aqui no final, ó, o que diz a assertiva? Após, Braulio descobre que a moça, na verdade, tinha 13 anos e que somente conseguiria entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa. O que essa questão dá a entender? Que Paula, ela não teria idade para entrar no show. E que as pessoas que estavam dentro do show tinham idade suficiente. A questão leva a crer que as pessoas admitidas no show eram pessoas que tinham no mínimo 18 anos. Mas enfim, de 14 para baixo, 14 anos para baixo, muito provavelmente não seriam aceitas nesse show de rock. Porque aqui a questão fala no final, somente conseguiria entrar no show mediante a apresentação de carteira de identidade falsa, ou seja, omitiu a idade dela. Então a questão leva a crer que ela, pela idade dela, e até se ela tivesse 14, 15, ela não seria aceita. Ela só entrou lá porque apresentou carteira de identidade falsa. Logo, todos que estavam no show lá tinham idade suficiente para estar lá. E não teriam, provavelmente, menos de 16 ou menos de 18. E o Braulio, como viu ela lá, achou, bom, ela tem idade suficiente para estar aqui, ela não é uma criança, né? Não é menor de 18 anos. E aí, conheceu ela, conversaram, foram para um motel e mantiveram relações sexuais. E aí vem a questão, o Braulio, nessa situação, ele vai responder pelo quê? Percebam o seguinte, nessa situação, vamos aqui, ó, primeiro assertivo, Braulio deve responder por estupro vulnerável doloso, ele não tinha conhecimento e nem tinha como saber. Ele não conheceu ela em via pública, em outro local. Foi num show de rock, na qual presumo que as pessoas lá dentro têm idade suficiente para estar naquele evento, e Paula só conseguiu entrar porque mostrou identidade falsa. Ou seja, não era possível a ele saber se ela era menor de 14 ou não, né? Que aí ocorreria o crime de estupro de vulnerável. Então, não há que se falar em dolo. Há que se falar em culpa, ele agiu com culpa nessa situação? Também não. Porque não tinha como ele saber. Tá vendo que essa situação, ele de fato não conheceu ela fora de um evento, foi no evento na qual existe uma idade pré-determinada para que você possa ingressar nesse show. E ela só conseguiu entrar porque mostrou identidade falsa. Então não tem como falar que ele agiu com culpa, negligência, porque não verificou a idade dela. Porque para ele, presume-se que todo mundo que está lá dentro tem idade suficiente para entrar no show. Então ele não agiu também com culpa, né? Negligência, porque não verificou a idade dela. Braulio não praticou o crime, pois agiu em posse de erro de tipo essencial. Já vamos responder as duas últimas. Braulio não praticou o crime, pois agiu em posse de erro de proibição direta. A resposta é letra B, erro de tipo essencial. O que é o erro de tipo essencial? Levam a características essenciais do crime. O estupro de vulnerável é quando há relação sexual com criança menor que 14 anos. Dessa maneira, Braulio aqui teve um erro de tipo essencial com relação à idade dela, porque a idade é preponderante para a incidência desse delito.
é estupro de vulnerável. Agora, ele agiu com erro de proibição direto? Não, porque ele não sabia, é diferente. Se ele soubesse a idade dela, eu sei que você tem 13 anos, mas como há o seu consentimento, ele, não, se tem o consentimento então não é crime, e vai lá e pratica o delito, né, mantém relações sexuais e acaba incidindo no crime, aí nós falaríamos em erro de proibição. Ele sabia a idade, mas pensou que aquela idade, qualquer tipo de relação sexual vai incidir no crime de estupro de vulnerável, mas ele mesmo sabendo a idade, pensou que com o consentimento não haveria crime. Então não era proibido se houvesse consentimento. Aí poderia ser que recaísse nesse erro de proibição. Só que ele nem sabia a idade dela. Então cairemos no erro de tipo essencial, porque ele não sabia a idade. No erro de proibição, o agente sabe que é ilegal, mas pensa que naquela situação incide uma circunstância que não é, que deixa de ser proibido aquele ato. Tá? Erro de proibição. Aquela situação ele sabe que é ilegal, mas por uma questão peculiar ele pensa que não é mais proibido. De repente, se ele soubesse a idade dela, mas ele pensa, não, mas quando há o consentimento não tem o crime de estupro vulnerável. Aí poderia se falar em erro de proibição, só que não foi isso que aconteceu. Ele nem sequer sabia a idade dela. Então, erro de tipo essencial, porque a essência, que é a idade dela, que levaria ao crime de estupro de vulnerável. Só que ele nem sequer sabia da idade. Por isso, leva a um erro de tipo essencial e não a um erro de proibição. Certo? Então, a nossa resposta para a assertiva fica a letra C. Braulio não praticou o crime, pois agiu em hipótese de erro de tipo essencial. Espero que tenha gostado da resolução de hoje e continue nos acompanhando.